Bom pessoal, Cláudio Mafra aqui. Então dando sequência a nossas dicas de Office, né, ainda dentro do Microsoft Excel. Hoje vamos estar falando da quinta dica. A quinta dica nada mais é do que um recurso fantástico, tá? Que eu classifico aí como um dos melhores recursos do Excel, junto com o gráfico e mais uns dois ou três aí, dentro de toda a magnitude do Office, ainda tem esses destaques, digamos assim. Tá? Então, tabela dinâmica, como o próprio nome já diz, ele é dinâmico, né? Ele tem que me facilitar a apuração de dados. Tá? E é bem simples de fazer, pessoal. Depois que a gente aprender a fazer, a única coisa que vai implicar um pouco mais é a gente conseguir aplicar isso dentro da particularidade de cada trabalho, da particularidade de cada dado que eu queira estar disponibilizando. Tá? Então vamos diretamente ao ponto. Você vai ver que é bem fácil de fazer, não tem segredo nenhum, ok? Estou aqui com a minha planilha, né? Quem está acompanhando as dicas aí sabe que é a mesma planilha que eu usei nas outras aulas. Quando que a diferença que eu tinha deixado aqui, até disse para vocês que a data de admissão eu tinha deixado só o primeiro aqui, eu apenas completei as outras aqui para ficar fácil para a gente entender, tá? Algumas dicas aí na montagem da tabela dinâmica. Primeiro, não ter campo em branco, tá? Preencha ali com alguma coisa, porque principalmente nesse caso da nossa planilha, alguma coisa tem que estar dentro da célula, alguma coisa tem que estar informada. Tá? Se tem campo em branco, ou está faltando dados, ou é desnecessário ter esse registro, ok? Aqui você vê que eu tenho hora zerada aqui, podem ser N motivos, ou porque eu não tenho realmente esse campo digitado e eu deixei zerado, ou às vezes porque realmente é 0 horas, tá? Ocorrência de acidente. Vamos deixar aqui como se fosse 0 horas, haja vista que alguns aqui estão preenchidos, né? Lógico que esses como são dados fictícios, né, é impossível, né, ou praticamente impossível que justamente a 0 horas tenha acontecido tantas ocorrências assim, tá? Mas isso é só para efeito de a gente tá fazendo essa videoaula aí, ok? Então vamos direto. Aqui, você vê que eu estou trabalhando ainda no recurso tabela, né? A minha barra de ferramentas tabela está disponibilizada aqui, design, né? Você vê que eu tenho aqui, inclusive, a minha tabela nomeada, tabela 4, tá? Mas isso, pessoal, a tabela dinâmica independe de eu estar trabalhando ou não com tabela, tá? Só tem uma particularidade que mais para o final a gente vai falar, a diferença entre eu estar trabalhando com tabela, né, para a tabela dinâmica, e eu estar trabalhando com apenas uma planilha comum, tá? Que aí tem uma pequena diferença que acaba impactando sim na tabela dinâmica. Porém, se eu não estiver trabalhando com tabela, eu consigo normalmente fazer uma tabela dinâmica sem problema, tá? Então vamos diretamente ao ponto, né? Eu tenho na minha guia página inicial, do lado inserir, tá? Eu vou inserir aqui o que? Uma tabela dinâmica, tá? Como o próprio nome já me diz. Cliquei no botão, ele já vai me perguntar qual que é o meu intervalo de dados. No meu caso, como eu estou trabalhando com tabela, já pegou para mim toda a tabela 4 aqui, ó. Pode ver que vai até o final da minha tabela lá, tá? Então até o final aqui ele considerou que são esses dados. Porém, ele ainda não, digamos assim, não bateu o martelo para mim que é isso. Ele está me perguntando, é isso? Se sim, ok. Se não, eu vou selecionar os campos que eu quero. No nosso caso aqui, eu vou trabalhar com todos esses dados aqui que são referentes à tabela 4, tá? Eu posso estar trabalhando aqui também, né? Expor o local onde desejo que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Posso trabalhar na minha própria planilha, tá? Ou seja, na minha planilha estratificação de SSMA, ou posso estar trabalhando numa nova planilha, tá? Se eu escolher a planilha existente, eu só vou informar em qual célula que eu vou colocar a tabela dinâmica, tá? Aí já me diz que a tabela dinâmica vai a partir da minha célula C153. Porém, eu não quero trabalhar na mesma planilha. Vou abrir uma planilha existente, tá? Vou só tirar isso aqui para não confundir a gente depois, tá? Eu vou trabalhar aqui com a nova planilha. Repare que quando eu clico na nova planilha, ele vai abrir para mim aqui
uma planilha do lado, tá? Esses outros dados aqui, a gente conversa em uma outra oportunidade, tá? Esse é um recurso um pouco mais, mais avançado e tal, e hoje o objetivo nosso é aprender a fazer tabela dinâmica, e não estar trabalhando com fonte externa, ou com esses dados ao modelo de dados. Então isso aqui a gente conversa um pouco mais para frente, tá? No curso que a gente está preparando aí, a gente vai estar trabalhando todos esses recursos aqui, pode ficar tranquilo. Então repare que aqui do lado, tá, vai aparecer a minha nova planilha. Tá? Ok, você vê que aqui já apareceu, né? Na verdade, foi antes, eu só trocar os dois de posição, apareceu apenas como nova planilha. Deixa eu só renomear ele aqui como tabela dinâmica, só para ficar fácil para a gente entender, ok? Então, agora pessoal, minha tabela dinâmica está praticamente pronta. Ah, mas não tem nada aqui. Vamos ver quão fácil é trabalhar agora. Vê que ao mesmo passo que na tabela aqui, quando eu clico fora, desaparece a minha guia design, eu clico dentro, aparece a minha guia design. Tá? Na tabela dinâmica a mesma coisa. Se eu clicar em qualquer célula fora da minha tabela dinâmica, eu não tenho o recurso campos aqui disponibilizado. Então eu cliquei dentro da tabela dinâmica, os campos da minha tabela dinâmica passam a estar disponibilizados aqui. Tá? De posse disso, o que eu quero para minha tabela dinâmica? Tá? Ah, eu quero trabalhar por dias da semana. Então vamos falar que dia da semana vai aparecer para mim em linhas. Tá? Então você vê que ele já disponibilizou para mim aqui. Ó. Ah, mas o que eu quero dia da semana? Então vamos lá, eu quero dia da semana, eu vou puxar aqui para valores. Já disponibilizou para mim aqui, ó, quantos acidentes eu tive no domingo, na segunda, na terça, isso disponibilizado aqui já. Tá? Num total de 149. Vamos só conferir se deu 149 mesmo. Aqui, ó, 149. Tá? Então vamos lá. Além disso aqui, os dias da semana, eu quero também por empresa. Então eu venho aqui, coloco empresa na coluna. Isso, então vamos dizer que, então você já viu que já está para mim aqui, ó. Matriz, né? Filial 1, filial 2 e total geral. Tá? Esse total geral, pessoal, você vê que ele tá mais me atrapalhando do que ajudando. Isso aqui para mim não tá me interessa em nada isso aqui, tá? Então total geral, isso aqui para mim eu não quero, tá? Então vem aqui totais gerais, vou desabilitar linhas e colunas, tá? Isso aqui sumiu aqui para mim. Isso de repente numa outra oportunidade, uma outra situação, até ele é interessante eu manter, mas para esse caso aqui não tem essa necessidade, tá? Então eu tenho aqui número de acidentes para domingo, na matriz filial 1 e filial 2. Ah, não gostei de por empresa aqui, eu quero por empresa, eu quero também por linha, não tem problema nenhum, tá? Ele traz para mim também por linha cada uma, né? Pessoal, então aqui, deixa eu disponibilizar o meu campo dados aqui de novo, né? Você vê que ele sumiu daqui, basta, né, eu vim aqui na guia analisar e mostrar campos, ok? Ah, não quero aqui também, não gostei de empresa aqui no também por linhas. Posso deixar empresa por linha, na verdade, trabalhar dia da semana por coluna, sem problema nenhum, tá? Então aqui, pessoal, depois que vem para cá, né, aí é por minha conta, aí eu vou escolher como que eu vou trabalhar esses dados. Ah, não quero mais dia da semana, basta clicar, tá, e arrastar para fora, tá? Ou vamos fazer aqui, ou simplesmente eu venho aqui em dia da semana e desabilito aqui. O único problema é que ele vai tirar aqui também do valor, tá? Não quero contar por dia da semana, não tem problema nenhum, conto só por empresa. Pega a empresa, clica nela e arrasta aqui para valor, tá? Então eu vou ter acidentes por contagem de acidentes, né? Valor total por tipo de empresa. Deixa eu ver o que vai conseguir que a gente traga para cá. Tá por departamento, legal. A gente consegue fazer o departamento aqui, né? Ele fica disponibilizado na mesma linha, tá?
Ou a gente consegue trabalhar a empresa aqui e o departamento a gente consegue trabalhar por coluna, sem problema nenhum. Embora tenha ficado meio desfocado, né? Eu consigo trabalhar dessa forma também. Aí aquilo que eu te falei, a tabela dinâmica, né, depende de como é que eu vou estar querendo esses campos disponibilizados. Tá? Falando um pouquinho da questão do filtro aqui, eu também consigo, pura e simplesmente, pegar aqui a empresa, jogar aqui no filtro. E como que ficou agora? Eu venho aqui, está tudo, né, mas eu quero filtrar só uma determinada empresa, então eu quero só matriz. Tá? Filtrou para mim só matriz. Tá? Agora eu quero só filial 1. Só filial 1. Tá? Dá para fazer isso também? Perfeito, viu que a gente fez aqui agora. Porém, eu não gosto muito de trabalhar com esse tipo de filtro. Tá? Eu prefiro trabalhar o filtro fora daqui. Tá? Então eu tenho todos eles disponibilizados aqui, né? Quer ver que até tenho o total aqui. O que eu gosto de trabalhar? Quem tem, né, quem acompanhou a videoaula desde as primeiras dicas lá, eu disse que eu estarei trabalhando com o Office 2016. Tá? Então, já no 2016 eu tenho um recurso que veio agregar valor à minha tabela dinâmica. E que recurso é esse? Muitos chamam, né, de slicer, ou, no nosso caso, segmentação de dados. Como funciona a segmentação de dados? Você vê que quando eu clico fora, normalmente some. Quando eu clico na tabela dinâmica, aparece para mim as duas guias, analisar e design. Eu entrando na guia analisar, tem para mim disponibilizar aqui segmentação de dados. O que eu faço com segmentação de dados? Dou um clique nele. Olha o que acontece. Ele disponibiliza para mim todos os campos da minha tabela dinâmica, como estão aqui. Ó. Deixa eu só sair de novo, como estão aqui. Ó. Então todos esses campos aqui estão disponibilizados também aqui na minha segmentação de dados. De posse disso, o que ele está me dizendo? O que eu quero segmentar? Tá? Eu quero segmentar aqui por empresa e por... vamos pegar aqui por... Não, meu departamento já está ali. Vou pegar só por empresa por enquanto. Tá? Então peguei por empresa. Olha que fantástico que acontece agora, pessoal. Disponibilizou aqui. Aquele filtro que eu tinha colocado aqui em cima, tá? Eu pego a empresa e ponho aqui no filtro. A hora que eu clico aqui, é a mesma coisa. Você vê até que o filtro aqui vai mudando junto. Porém, olha o que acontece. Essa é a minha chamada segmentação de dados. Eu quero só matriz. Olha lá, só matriz. Só filial 2. Só filial 2. Só filial 1. Só filial 1. Tá? Eu posso pegar as três. Como que eu faço para pegar as três? Duas situações. Ou eu venho aqui, desmarco, né, o desfrego ou limpar filtros. Ou eu clico no primeiro, seguro a Ctrl, clico nas outras duas. Tá? É a mesma função. E se eu quiser pegar alternado? Se eu quero filial 2, pulo filial 1, quero matriz. Mesma coisa. Clico no 2, segura Ctrl, clica na matriz. Tá lá. Então eu só tenho. Até que o filtro relacionou para mim aqui vários itens, porque eu tenho matriz, tenho filial 2. Solto o filtro. Esse botão aqui, chamado de seleção múltipla, faz a mesma função da minha tecla Ctrl do teclado. Então, o que eu faço? Clico no 1, clico na seleção múltipla e clico lá no 2 de novo. Então, é a mesma função. Ou eu faço clicando apenas segurando a tecla Ctrl, que eu posso fazer alternado um sim ou não, né, ou clicar em todos eles, ou eu uso aqui a minha seleção múltipla. Tá? Em ambos os casos, basta eu vir aqui e limpar filtro. Tá? Quando eu limpo o filtro, pega todos. Né? Obviamente é perceptível isso aí, ou eu seleciono qual eu quero aqui. Tá? Fantástico, então, né, pessoal, o recurso aqui de segmentação de dados. Porém, é muito mais extenso do que a gente pensa. Vamos voltar lá na nossa guia analisar. Do lado além da minha segmentação de dados, eu tenho logo abaixo aqui inserir linha do tempo, ou o pessoal chama muito também timeline. Tá? Então, quando você ouvir timeline, linha do tempo, mesma coisa. O que quer me dizer esse recurso? Isso normalmente está atrelado a tempo, data, hora. Tá? Então, o que eu faço? Eu clico aqui, ó, ele já vai me disponibilizar.
né? Quais são os meus campos que têm relação com data? Admissão e a data propriamente dita, que no nosso caso aqui é a data de ocorrência do acidente. Tá? Então o que eu faço? Pura e simplesmente eu quero aqui só a data de ocorrência. Ok. Quando eu dou ok, olha o que acontece, pessoal. Eu vou até colocar ele aqui do ladinho para ficar fácil para entender. Ele pegou todo o período decorrente da nossa tabela, todos os períodos que tem na nossa tabela, e colocou aqui para mim. Então eu tenho desde janeiro de 2014, né? Eu já tenho ocorrências de acidente da minha empresa. Então eu vou escolhendo mês a mês aqui, tá? Aí ele vai me dizer qual mês que eu estou selecionado aqui, ele aparece aqui também, né? Embora o ano esteja aqui e o mês aqui, tá? Eu posso ir clicando que ele vai me apresentando aqui na minha tabela dinâmica, ele vai me apresentando os dados referentes a esse período. E se eu quero janeiro, fevereiro e março, março e abril de 2014, clico num deles, clica do ladinho aqui, ó, arrasta, tá? Tá pronto, disponibilizado os meus 4 meses, de janeiro a abril de 2014, está disponibilizado aqui, ó. Quero limpar o filtro, ou eu venho aqui, como na nossa segmentação de dados, ou por simplesmente eu clico num outro mês que automaticamente ele seleciona aquele, tá? Limpa o filtro, pega o período todo. Tá? Outra situação que é válida a gente tá informando é essa situação de eu trabalhar o tipo de dados que eu quero que apresente. Por exemplo, eu não quero isso aqui por mês, eu quero por ano. Tá? Disponibilizou aqui para mim por ano. Eu quero só 2014, só os dados de 2014 aqui. Só 2015, só os dados de 2015 aqui. Só 2016, tem os dados só de 2016 aqui. Se eu quiser 2 anos, ou eu clico aqui e arrasto, tá? Para pegar os 2 anos que eu quero. Ou eu clico em um, tá? Segura Ctrl, clica no outro. Perdão, segura Shift e clica no outro. Tá? Então está aqui disponibilizado. Posso usar essa guia aqui, no caso aqui, nossa, que só tem 3 anos, não tá. Mas quando isso aqui é muito extenso, eu consigo trabalhar a barra de rolagem aqui também. Vamos só voltar aqui para mesa para a gente entender. Então eu posso perfeitamente trabalhar na barra de rolagem aqui também, para ficar mais fácil, tá? Para trabalhar isso aqui. Não quero trabalhar meses também, quero trabalhar trimestres. Então tá aqui, ó. Tá? Primeiro tri de 2014, segundo, terceiro e quarto tri. Primeiro tri de 2015, segundo, terceiro e quarto. Primeiro tri 2016, segundo, terceiro e quarto. Eu quero só os 2 últimos tri de 2016. Segura e arrasta, está disponibilizado aqui para mim. Quero os 3 primeiros trimestres de 2014. Segura, arrasta, está disponibilizado aqui para mim. Limpei o filtro, tá ok. Outra situação que a gente pode também trabalhar é referente a dias. Tá? Trabalhamos anos, trabalhamos meses, trimestres, agora dias. Dias é um pouco mais complicado. Embora esteja fácil de entender, ele é mais complicado para trabalhar com ele, porque olha como que eu tenho que ficar arrastando para lá e para cá. Porém, tranquilo também, eu quero ver 1º de janeiro de 2016. Trago até 2016, né? 2015, aí eu vou fazer até 2016. Pela minha barra de rolagem, tá? Ó, dezembro de 2015. Aí eu venho janeiro de 2016, 1º de janeiro de 2016, tá? Não teve nenhuma ocorrência, obviamente é porque é feriado, né? 2 de janeiro também não, 3 também não, 4 não, 5 não. Vamos ver quando a gente vai achar a primeira ocorrência. Por isso que trabalhar por dias é um pouco mais complexo, tá? A não ser que a gente queira pegar um dia específico para verificar. Eu tive um acidente dia 15 de janeiro, vamos lá verificar se é verdade. Aí eu vou no dia específico. Faz o contrário, vamos ter que ficar procurando aqui, ó. E para ajudar, me parece que em janeiro não teve nada ainda. Isso, fechou janeiro e não teve nada. Entendeu? Então, aí começa a ficar um pouco mais complicado trabalhar por dia. Tá? Mas dá para trabalhar também sossegado, vamos ver. Aqui, bom, aqui tá, vou pegar abril aqui para ficar fácil de entender.
Então abril, vamos ver o dia de abril que teve ocorrência de acidente na nossa empresa. Vamos lá. Isso aí. Então, de 18 de abril tivemos ocorrência no setor de venda, departamento de vendas. Né? Temos aqui. Ok, então posso fazer isso aqui. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para a gente já ir partindo para o final da nossa videoaula para não ficar muito extensa. Vou mostrar uma outra situação. No meu campo linhas aqui, deixa eu até soltar o filtro aqui para ficar fácil para a gente entender. Eu não quero só isso aqui, eu quero apresentar um relatório para a minha diretoria. A diretoria minha quer saber, pô, tudo bem, teve um acidente aqui na administração, mas que tipo de acidente foi? Tá? O que aconteceu na verdade? Ah, doutor, não lembro. Esse não lembro aí, como diz, né, vai caindo em descrédito. O que faz? Eu pego simplesmente aqui a descrição, vamos ver aqui, opa, a descrição está aqui, eu trago também para o meu campo linha. Olha o que aconteceu. Tá? Trouxe toda a descrição aqui por setor. Aí, deixa eu fechar o meu campo aqui. Eu posso pegar a minha timeline aqui, ó, a matriz. É lógico, depois a gente vai estar encurtando um pouco mais aqui, né? Até a largura da coluna aqui. Vamos colocar aqui para 1,45 aqui, só para tapar, né? Aí eu vou vir aqui, vou dar um. Isso aqui depois, uma outra hora a gente fala sobre isso, pessoal. Só para a gente entender por hora como que funciona. Então tá aqui, ó. Eu vim aqui simplesmente, eu vou ver, eu posso até fazer um pouquinho aqui mais, que vai dar para enxergar bem, tá? Já vou ter disponibilizado aqui a descrição do acidente ocorrido, tá? Por exemplo, eu quero lá a filial 2 agora. Deixa eu também dar uma acertada nessa timeline aqui, eu vou trabalhar por meses aqui. A minha timeline, eu vou querer dezembro de 2015. Opa, teve uma ocorrência, que ocorrência que foi? Estava aqui, ó. Estava auxiliando a manutenção, tal. Né? Então, essa foi a descrição da minha ocorrência. Eu acho que de 2016 só tivemos em abril. Qual foi a ocorrência que tive em abril? Opa, tivemos duas. Uma no setor de departamento de serviços gerais, outra no departamento de vendas. Tá? E na matriz, quantas foram? Opa, também foram duas. Opa, na verdade pegou matriz de filial 1 aqui. Deixa eu pegar só matriz agora. Só na matriz, foi uma só. No setor de vendas. Então começa a montar para mim aqui um relatório. Quando eu soltar todos aqui, vamos pegar um período maior aqui. O que eu posso fazer com isso aqui? Posso vir aqui e imprimir, né? E já vai sair para o relatório de acordo com aquilo que eu espero, tá? Para que fique fácil para apresentar para o responsável da área, para a diretoria, que seja. Tá? Não tem linha aqui, não tem problema nenhum, eu venho aqui, né? E se for, né, do agrado, vem e coloca a linha. Tá? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Aí é opcional de cada um. A perfumaria, pessoal, aí é opcional de cada um de nós, né? A gente sabe como os nossos dados devem e podem ser apresentados, então a gente vai trabalhando isso aqui. Se letra maiúscula, que eu tenho maiúscula, eu tenho minúscula, eu tenho começa no início do parágrafo, no meio, isso aqui é opcional. Aí depois a gente vai tratando isso aí, tá? Outra dica que eu gostaria de dar, relacionado aqui, que eu até comentei, a gente está trabalhando com tabela ou não. Note que quando eu quero que os meus dados, quando eu estou trabalhando aqui com tabela, basta eu acrescentar um aqui, vamos acrescentar os 150 aqui. Tá? Aí eu vou só pegar esse, só acontece aqui só para ficar fácil, a gente sabe que vai repetir lá, mas só para a gente ganhar tempo. Tá? Então, automaticamente, ele já vem aqui para minha tabela dinâmica. Porém, né, deixa eu até ver aqui como foi. Ele foi no mês 9 de 2016. Então, vou pegar setembro de 2016. Porém, ele ainda não... Deixa eu tirar isso aqui também, que eu não costumo trabalhar com essa borda, né?
ele ainda não disponibilizou para mim aqui. Tá? Ele continua a mesma quantidade. Até. Deixa eu até tirar essa descrição aqui para ficar fácil para a gente entender. Tá? Ele não apareceu, você vê que eu continuo aqui 449. Aí vamos pegar aqui setembro de 2016. Vamos filtrar ele aqui só para a gente já mostrou como trabalha com filtro, né? Então fica fácil para entender. Então você vê que eu tenho aqui 10 dados, ó. Tá? A minha contagem é 10. Porém aqui, porém aqui na minha tabela dinâmica eu só tenho 9. Tá? Pode ver que a minha soma aqui dá 9. Por quê? Porque a tabela dinâmica, ela, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, ela não atualiza automático. Tá? Eu preciso forçar a atualização dela. Eu posso trabalhar com a macro, tem um botãozinho para atualizar, basta clicar e atualiza. Mas no nosso caso, como a gente ainda está bem iniciante, guia analisar, né? Lógico que eu tenho que estar dentro, selecionado dentro da minha tabela dinâmica para disponibilizar a guia analisar. Eu venho aqui e atualizar. Tá? Ou pura e simplesmente seguro a tecla Alt e aperto junto, né? Pressionado junto, com ela pressionada eu aperto a tecla F5. Então no nosso caso você vê que eu vou dar um atualizar aqui, você vê que ele vai mudar isso aqui para 10. Tá? Tá lá. Então você vê que ele já atualizou para mim aqui. Ó. Então, o único porém da tabela dinâmica é isso. Toda vez que eu faço essa atualização, eu atualizo a minha tabela, até porque aqui eu não atualizo, eu não mexo nada. Tá? Tanto é que você vê, eu tento deletar alguma coisa, ele nem permite. Por quê? Porque a tabela dinâmica eu não posso alterar os dados. Não é aqui que eu altero os dados eu altero na minha fonte de dados. Tá? Na tabela dinâmica em si, eu não consigo fazer isso. Lógico, algumas coisinhas a gente até consegue. Por exemplo, aqui a contagem por empresa, simplesmente só empresa. Algumas coisas me são permitidas, porém os dados eu não consigo alterar. Tá? Então voltando aqui para a nossa estratificação em si, deixa eu soltar o filtro de novo aqui. Vou mostrar uma outra situação do porquê, daquilo que eu comentei no início, da diferença de eu estar trabalhando com tabela aqui e de eu não estar trabalhando com tabela. Vê se que eu inseri aqui, né, a nossa ocorrência 150, perfeito. Embora ele não tenha atualizado, bastou dar um atualizar e ele já atualizou para mim aqui. Isso por quê? Porque eu estou trabalhando aqui com o campo tabela. Né? Você vê que está para mim tabela. Vou fazer de novo aqui com que isso vire para mim um campo normal. Tá? Então que eu vou vir na minha guia design e vou deixar que ele seja convertido em intervalo. Tá? A gente fez isso também já quando eu mostrei o recurso tabela. Depois eu desfaço só para a gente entender como funciona. Então, desfiz. Então não estou mais trabalhando com tabela, vi que a guia design não está mais disponibilizada. Vou de novo, vou pegar esse outro dado aqui agora. Vou acrescentar aqui, tá? Aqui vai ser no caso 151, né? Vai repetir de novo a mesma coisa, só para a gente trabalhar dado. Vê-se que agora, também no mês 6, então tem que são 10 aqui e tem que ir para 11. Né? Então, analisar, atualizar. Porém, o que aconteceu? Não atualizou. Opa, não atualizou de novo. Por que não atualizou, pessoal? Porque os meus dados só vão até aqui. Ó. Por quê? Porque ele não considerou essa linha aqui. Por quê? Porque aqui na minha tabela dinâmica, se eu pedir para ele fazer aqui para mim, deixa eu analisar aqui, fonte de dados, ver até onde que ele vai só. Até a linha 153. Ali, ó. Ele vai só até 153. Ele não contemplou que é 151, 154. Se eu estivesse trabalhando com o recurso tabela aqui, automaticamente ele já ia contemplando todos os outros que eu lançasse. Por quê? Porque eu não trabalhei intervalo, eu trabalhei o nome da tabela. Como aqui não é tabela, ele considerou o intervalo
que vá só até a 153. O que eu tenho que fazer num caso desse aqui? Também dá para resolver. Eu venho aqui de 153 e eu coloco para 154. Não adianta eu colocar 155, por quê? Porque 155 não tem nada, vai dar pau na minha tabela dinâmica, porque a tabela dinâmica não trabalha com campos vazios. Tá? Ou, pelo menos, não se recomenda. Por quê? Porque dá erro, dá conflito na tabela. Então, 154. Vem aqui. Ok. Também, ó, tá aqui, ó. Já disponibilizado para ele. Por que eu não precisei atualizar? Porque quando eu fui lá e mostrei para ele que eu queria ter a 154, automaticamente estou dizendo para ele, vai buscar mais aquela linha para mim. Aí ele já fez essa atualização automática. Tá? Por que que eu prefiro trabalhar com tabela? Porque ele já vai fazendo essa automática para mim. Senão toda vez que eu inserir aqui um campo, eu tenho que vir, fazer todo esse processo de novo, vem na guia analisar, alterar a fonte de dados, mudar aqui para 155, para 156. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá para fazer? Dá para fazer também. Um dia eu vou esquecer. Pode ter certeza, na correria, às vezes uma desatenção. A gente sabe, o ser humano está passivo de erro. Porém, a gente tem que minimizar as nossas chances de erro. E se eu ficar trabalhando aqui com intervalo, tá? Eu hora ou outra, pode ter certeza, cara, eu vou esquecer de atualizar meu intervalo aqui e vou considerar aqueles dados como certos e eu vou acabar passando um relatório irreal. Dependendo de quem for receber esse relatório, cara, aí, como diz, vamos dizer assim, vai ser no mínimo frustrante para a gente. Né? A pessoa questionar, mas aquela ocorrência que teve em tal dia, tá? Aí a gente correr lá para verificar o que foi, tem que se justificar, né? Realmente teve lá, acabou não puxando, aí vou jogar culpa em quem? Jogar culpa no Excel, vou jogar culpa no companheiro de trabalho? A culpa é minha. Por quê? Porque eu não analisei os dados. Então, para minimizar a chance de erro, eu trabalho aqui com tabela, com o recurso tabela, tá? Para poder vir fazendo essa, vamos dizer assim, contemplando os meus dados automaticamente para as linhas de baixo. Tá? A única coisa que, infelizmente, se eu der uma bobeira aqui, a questão do atualizar, não tem como fazer nada. Aí que não tem muito o que eu fazer. Isso eu realmente tenho que fazer toda vez, não posso me esquecer disso aqui. Tá? Um pouco mais para frente, a gente até consegue mostrar como que eu coloco aqui um botão para clicar, tipo, clique aqui para atualizar sua planilha, para fazer essa atualização automática. Isso é bem simples de fazer, uma macro só já resolve, porém a gente precisa estar bem, vamos dizer, bem familiarizado com esse tipo de situação e aí no nosso curso que estamos desenvolvendo aí vai ficar bem fácil para a gente trabalhar isso aí. Ok? Pessoal, ficou um pouco extensa aí, mas acredito que ficou bem fácil da gente, se não aprender como fazer e tal, porque a gente sabe que é complicado mesmo, isso requer às vezes anos aí de estudos e tal. Quando eu comecei a mexer com Excel em si, não tinha muito material, não tinha, era meio que na raça o negócio. Hoje temos outras facilidades aí, a internet ficou bem mais acessível, tanto financeiramente quanto a qualidade da internet ficou muito melhor, né? Então a gente consegue trabalhar esses recursos aí. Porém, como eu disse lá atrás, na nossa área de SSP, muito pouco se tem trabalhando esses recursos, nos orientando como fazer isso, como fazer aquilo. E eu estou aqui justamente para isso. Se você se identificou, se você quer aprender esses recursos, se acha que é interessante, entre em contato com a gente. Quem acessa o canal tem os meus contatos. O pessoal que tem no grupo de WhatsApp tem meu contato também. Se houver interesse, o pessoal de LinkedIn também, que eu estou postando essas videoaulas também no LinkedIn. Se tiver interesse, entre em contato com a gente aí, para a gente aprender passo a passo como faz isso aqui. Lembrando, pessoal, isso não é recurso, principalmente tabela dinâmica, não é recurso para a gente aprender em 1 hora, 2 horas. Coisa para a gente, é minucioso, a gente precisa ter paciência, precisa ter atenção, a dedicação tem que ser muito grande. A gente precisa, às vezes, abrir mão de uma baladinha no final de semana, a gente precisa abrir mão de meia horinha de sono, a gente precisa abrir mão
do nosso intervalo de almoço na empresa para dar uma corridinha lá e estudar um pouquinho, tá? Infelizmente é assim, não dá para ser diferente, principalmente nos dias de hoje, na correria que a gente anda e tal, não tem como fugir. Alguma coisa a gente precisa sacrificar, tá? Então, precisando, conte comigo, estamos aí. Não se preocupe que facilidade para aprender hoje a gente tem e estou aqui para isso. Contem comigo, ok? Não vamos estender muito não, senão fica difícil o pessoal tá assimilando aí. Ok, pessoal? Vamos parando por aqui então. Um abraço a todos aí e aguardem que a sexta dica já está preparada, né? Só vou finalizar a edição da videoaula para postar também, ok? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau, pessoal.